Fala, Fê, tudo bom? Aqui é o Arthur Gabriel do canal Martial Media. Eu resolvi gravar um vídeo resposta sobre o Tai Chi. Beleza, esse vídeo eu vou dividir ele em 3 pontos. O primeiro deles é sobre a questão da marcialidade. Tem muito vídeo por aí rolando sobre Tai Chi versus Muay Thai, Tai Chi versus boxe, Tai Chi versus tal luta, Tai Chi versus outra luta. Bem, a primeira interpretação que a gente tem que aprender é o seguinte: o Tai Chi, ele está dentro do Kung Fu, mas ele não faz parte da área de combate em si. Então, assim, o grande erro que a gente tem é que muitas pessoas que treinam Tai Chi têm comercializado o Tai Chi de forma de combate, ou seja, visado com outros fins do quais eles não foi feito a princípio. O meu próprio professor, meu mestre, tem 30 anos já de treino, ele é segundo dan de judô, pratica mais outras artes marciais. Uma das maiores lições que eu aprendi com ele foi o seguinte: um certo dia eu perguntei para ele, professor, e quando que eu vou aprender a parte de combate Tai Chi? Aprendi o seguinte com ele: nem tudo é lutar. Uma das coisas principais que nós aprendemos quando praticamos Tai Chi é dominar a inquietude. Então um dia, imagina só, você chega de um dia do automático, você acorda, já vai direto pro café da manhã, já vai direto pro trabalho, pega um trânsito pesado, volta para casa, liga a televisão, descansa, volta de novo, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E aí nós somos treinados a ser inquietos. Essa inquietude gera ansiedade e muitas vezes a falta de controle emocional. Não tem aquele caso recente daquele motoboy que sofreu humilhação por causa da questão de racismo? Imagina só se ele não tivesse controle emocional. Quantos atletas nós vemos hoje em dia que perdem a compostura estando diante de um campeonato porque alguém ofende ele e aquilo faz ele perder a luta, ou muitas vezes ser desclassificado de uma equipe por causa da falta de controle emocional. A verdade é o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, muitas vezes quando você vê um vídeo de um cara, por exemplo, a maioria deles, se você for notar, é um cara de 30, 20 anos desafiando um idoso de 60, não faz o menor sentido. Se fosse um campeonato, ele tem suas categorias, seria, por exemplo, tem idade do fulano com idade do fulano com peso. Hoje em dia a gente tem regras. Já parou pra pensar por que eles não seguem essas regras? Por que é um cara de 90 quilos contra um cara de 60 que é um idoso de 70 anos? Existe uma grande guerra de mídia do governo de um determinado país da Ásia, que eu não preciso falar qual país, com os tradicionais. Por que os tradicionais? Porque eles têm crenças e normalmente na crença de um governo totalitário, um tradicional ele desvirtua a crença de que esse governo é soberano. Se você tem um dia de treino intensivo, a sua musculatura, o seu corpo, ele entra num estado de exaustão. Tanto treino de tanta intensidade, às vezes impacto do combate, as lesões que podem causar, microlesões que podem causar no seu corpo, e ele exige um momento de reparação. E o Tai Chi, ele cuida dessa área. Ele é do pós-treino, ele é exatamente para isso. Como funciona a restauração? Cada movimento do Tai Chi, ele tem certas propriedades medicinais. A primeira coisa que você vê é a postura da coluna alinhada. Quando eu tenho a postura da coluna alinhada e eu expando a minha respiração ao máximo, ajuda nas lesões que eu tenho na coluna. Quando eu tenho um excesso de ácido lático no organismo, o que eu faço para retratar essa lesão? Treino o Tai Chi Chuan para eu oxigenar meu corpo e essa oxigenação trazer uma reparação nessas lesões que eu sofri no pós-treino. Existe um grande problema da interpretação que nós temos aqui no Ocidente, que é sobre o que é Chi. O mindset do Oriente para o Ocidente é bem diferente. Primeiro deles, o nosso corpo produz energia, e essa energia na medicina ocidental é chamada de bioeletricidade. Não tem aquele filme Matrix, no qual as máquinas usam o corpo das pessoas para produzir energia? Pois é, essa bioeletricidade ela é captada através do eletrocardiograma, e ali você tira um diagnóstico das doenças que uma pessoa tem ou muitas vezes pode ter. Se eu consigo produzir esse tipo de energia no meu corpo, imagina só há 10 mil anos atrás que a gente não tinha nenhuma máquina, nenhum aparelho para poder medir essa bioeletricidade. Então imagina só, a pessoa comprova que o corpo tem energia, mas eu não tenho máquina. Como eu vou chamar isso? Chamo de Chi. Terceiro ponto: Tai Chi ele não tem assim, embora ele esteja dentro do Kung Fu, ele não é focado para marcialidade. Então, por exemplo, quando eu coloco um lutador Tai Chi para lutar contra uma pessoa de outra modalidade, é a mesma coisa de eu pegar um cara que é formado em medicina em Harvard e falar: ó, cara, tem esse lutador de boxe aqui para você desafiar.
entende que não tem nenhum nexo, nenhum sentido isso. Então por que que as pessoas fazem isso? Porque a gente vive no tempo da política do pão e circo. Então as pessoas querem ver show, elas querem ver apresentação. Quando eu entro nesse jogo mental de massa de manobra, na verdade eu tô me tornando um palhaço do meio. Então essa é uma realidade que a gente enfrenta hoje, não é só com Tai Chi, com várias outras artes. A gente vê, por exemplo, um filme que é uma ficção. Eu adoro a área de cinema, trabalho com a área de vídeos também. Só que um filme ele tem uma mensagem a ser passada que muitas vezes é totalmente fora da realidade. Então não tem como eu pegar os dois meios e trazer isso. E aí o que acontece? Uma pessoa, para tentar vender o seu peixe, ou vender a sua área comercial, ela pega aquilo do filme e traz para a realidade. E aí, quando ela enfrenta a realidade bate de forma dura e direta. Então, por exemplo, não tem como eu chegar para um cara 4 horas de Tai Chi, que não é combate, e para desafiar um cara que treina 4 horas de combate. É totalmente sem senso. Então qual é a forma inteligente de pensar? A forma inteligente de pensar seria o seguinte: um cara de Tai Chi treina combate com quem treina combate, e após o treino de combate ele ensina a parte de restauração do corpo desse atleta, ensinando Tai Chi. E assim a recuperação desse atleta, a carga de estresse que ele passou no treino acaba sendo restaurada e ele se torna um atleta muito mais bem preparado. Fala, Feu, tudo bom, cara? Sou um grande fã do seu canal, queria estar parabenizando pelo excelente conteúdo que você sempre traz, ensinos, técnicas, acompanho desde os 70 mil inscritos. E cara, eu queria estar te incentivando cada um de vocês a estar fazendo uma ação solidária. Nós perdemos mais de 100 mil pessoas vítimas dessa pandemia, e acontece que uma dessas vítimas foi irmã de uma amiga minha. Ela deixou 6 crianças, são crianças de 2 a 17 anos, a Guinevere, a Amanda, a Michelle, a Ellen, a Wendy e a Kelly. Eu vou estar deixando aqui embaixo um link na descrição de uma vaquinha. A nossa meta é atingir 6 mil reais, são R$1.000 para ajudar cada uma delas. E o que você puder estar ajudando ou divulgando, tenho certeza que vai fazer total diferença na vida dessas crianças.